Olá, meus amores, bom dia para vocês. Seja bem-vindo à nossa aulinha de hoje, nossa aula de matemática. O que nós vamos ver na nossa aula de matemática de hoje? Meus amores, nós vamos fazer a correção das atividades de matemática, tá certo? Lá das aulas do dia 8 ao dia 17 de junho. 8 de junho a 17 de junho. Lá das páginas 99 à página 115. Pega o seu livro, abra lá na página 99, pega seu lápis e sua borracha. Nós vamos fazer a correção. Vamos ver como foi que você se saiu na sua atividade em casa, tá certo? Vamos lá. Lá na página 99 é leitura, 99 na página 100. Lá vem falando para vocês sobre os sólidos geométricos e as figuras planas, né? Você observa a cena onde tem crianças brincando, utilizando uns objetos. Esses objetos que essas crianças estão utilizando lembram os sólidos geométricos. E os carimbos que elas fizeram aí na areia da praia lembram as figuras geométricas planas. Qual é a diferença? A diferença do sólido para a figura geométrica é que o sólido geométrico você pode observar várias faces desse sólido. Já a figura geométrica apresenta apenas uma face dela, tá certo? Uma face, como você vê aí o desenho na areia, você só vê uma face dessa figura geométrica. Já os objetos, né, que lembram os sólidos geométricos, você verifica mais de uma face. A diferença do sólido para a figura é essa, tá certo? Aí lá na página 100, que é mais leitura, você observa uma criança aí montando um brinquedo, utilizando algumas pecinhas de madeira. Essas peças de madeira lembram os sólidos geométricos. Temos objetos também que lembram os sólidos geométricos, tá certo? Lembram as figuras geométricas. Por exemplo, aí nesse guardanapo, você olhando para o guardanapo, ele lembra um quadrado. Olhando para o tablet, você vê aí um retângulo. Você olha para essa outra imagem aí, você lembra um triângulo. Um pratinho, você lembra o círculo. E assim sucessivamente. Tá certo? Lá na página 101, nós vamos lá, coloca o dedinho na primeira questão. O que diz lá na página 101? Na tirinha a seguir, Armandinho está estudando uma peça de madeira que lembra um sólido geométrico. Presta atenção, ele está observando aí esses materiais e seu pai diz assim: filho, antes de concluir, olhe para outros lados. Na letra A pergunta: quais figuras planas Armandinho conseguiu observar na peça? Aqui está perguntando as figuras, não os sólidos. A resposta é quadrado e triângulo. Você fez desse jeito? Porque as figuras, o quadrado e o triângulo. Se você colocou na letra A quadrado e triângulo, está de parabéns, que a resposta correta é essa. Aí diz assim: converse com seus colegas sobre a fala do pai de Armandinho. O que você acha que ele quis dizer? Né? Quando ele diz assim: filho, antes de concluir, olhe para outros lados. A resposta é na letra B da primeira questão da página 101. O pai de Armandinho chama sua atenção a olhar as diferenças entre as figuras e os sólidos. As figuras têm apenas um lado e os sólidos têm vários lados, várias faces. Beleza? Lá na segunda questão, o que diz? As imagens abaixo lembram figuras geométricas planas. Vamos ver o que lembram aí. O celular lembra o quê? Um retângulo. Você marcou no retângulo? Pois acertou. A segunda imagem, que é uma pizza, lembra um círculo. Você marcou no círculo? Pois acertou. A terceira imagem lembra um quadrado, que é um porta-retrato aí, né? Lembra um quadrado. Você marcou no quadrado? Pois você acertou. Parabéns. A resposta lá da página 101 são essas daí, da letra A, letra B da primeira questão e a segunda questão. Lá na página 102, né, na questão 3, diz o seguinte: quantos triângulos e quantos retângulos aparecem no barquinho? Aí você coloca um retângulo e 3 triângulos. Se você colocou desse jeito, tá de parabéns, que a resposta é essa. Na quarta questão diz o seguinte: Sheila montou um palhacinho usando peças de papel colorido que lembram figuras geométricas. Observe e escreva quantas peças de cada tipo ela usou. Aí nós temos aí quantos quadrados ela usou? 2. Quantos retângulos ela usou? 2. Quanto triângulo ela usou?
4. E quantos círculos ela usou? 9. Se você colocou a sua resposta 2, 2, 4, 9, é a resposta correta. Vamos lá para a página 103. Vamos ver como foi que saiu a sua atividade da página 103. Na quinta questão diz: ligue as figuras geométricas ao nome correspondente. Temos aí o triângulo, o retângulo, o círculo e o quadrado. Se você ligou para esses nomes aí que está na frente, está correta. Beleza? Continuando aí na página 103, lá na questão 6, diz o seguinte: qual é o intruso? Descubra a figura que não pertence ao grupo e cerque. Você vai observar qual é a imagem que pertence ao grupo. Se tem só sólidos ou se tem só figuras. Quem é que está de intruso aí? Na letra A, eu tenho um intruso. Por que eu tenho um intruso? Na letra A, letra A, o intruso é o círculo. Por quê, tia? Porque nós temos aí o quadrado, o retângulo e o triângulo, que são figuras, né, geométricas planas. São sólidos planos, não é aqueles sólidos, aquele corpo redondo, tá certo? São figuras geométricas planas. Aí o intruso está o círculo. Você circulou o círculo? Pois acertou. Na letra B, quem é o intruso? O cilindro. Por que o cilindro é intruso, tia? Porque eu tenho o círculo, né? Eu tenho o retângulo e eu tenho o triângulo. E aí, o cilindro não faz parte das figuras. O cilindro faz parte dos sólidos geométricos. Se você circulou o cilindro, acertou. Na letra C, quem é o intruso? É o bloco retangular, né? Por que esse retângulo aí, ele é o intruso? Porque ele não faz parte dos corpos redondos. Você vê o cilindro, o cone e o círculo aí. E o bloco retangular, ele não tem, não faz parte porque ele não tem o formato circular. Ele é o intruso. Na letra D, quem é o intruso? É o triângulo. Por quê, tia? Porque o triângulo aí é uma figura geométrica e as outras imagens são sólidos geométricos. Beleza? Se você circulou o círculo, o cilindro, o retângulo e o triângulo, você acertou. Vamos lá na página 104. O que é que diz lá na página 104? Na página 104, questão de número 7, diz o seguinte: você conhece as placas de trânsito abaixo? Imagine que você fosse contornar cada uma delas. Qual figura geométrica plana o seu contorno lembraria? Pinte o quadrinho conforme o retângulo. Aí você vai pintar o quadrinho nas cores amarelo, que lembra o círculo, ou você vai pintar na cor vermelha, que lembra o quadrado, e na cor verde é o que lembra o triângulo. A primeira imagem aí, né, no sinal de trânsito, que é proibido estacionar, você vai pintar na cor amarela, porque lembra um círculo. A segunda imagem você vai pintar de vermelho, porque lembra um quadrado. Na terceira imagem, você vai pintar de amarelo, porque lembra o círculo. A quarta imagem de verde, porque lembra o triângulo. E a quinta e última imagem você vai pintar de vermelho, porque lembra o quadrado, tá bom? Muito bem. Se você pintou amarelo, verde e vermelho, acertou. Na oitava questão diz: Valquíria usou uma régua para desenhar algumas figuras na malha quadriculada. Faça como ela e desenhe. Ela desenhou 2 triângulos na cor verde, 3 quadrados na cor azul e 3 retângulos na cor cinza. As imagens que ela desenhou foi essas daí: triângulo, quadrado e retângulo. Se você desenhou essas imagens na malha quadriculada, também acertou, está de parabéns, tá certo? Vamos lá na página 105. A página 105 e 106, leitura, tá bom? Vamos lá. Ah, tia, mas tá ligeiro. Você tá compreendendo? Tá dando pra você entender? Qualquer coisa, fala pra tia também. Tia, repete novamente a questão tal, que a tia volta explicando pra vocês, tá certo? Aqui vamos só observar se realmente você acertou a sua atividadezinha que está no livro.
Lá na página 105 fala sobre os sólidos geométricos. Você já viu que alguns objetos do nosso dia a dia lembram sólidos geométricos? Agora vamos conhecer o nome desses sólidos, lá na página 105, tá certo? Você vê aí, a primeira imagem, este chapéu e os objetos parecidos com ele lembram um cone, tá certo? A segunda imagem, essa vela e os objetos parecidos com ela lembram uma pirâmide. A terceira imagem, essa caixa e os objetos parecidos com essa caixa lembram um bloco retangular. Lembra um retângulo, né? Pois muito bem. Lá na página 106, vamos lá para a página 106 do livro de vocês. Beleza? Essa lata, os objetos parecidos com esta lata lembram um cilindro. Essa bola e os objetos parecidos com ela lembram uma esfera. Esse brinquedo e os objetos parecidos com ele lembram um cubo. Aí são os sólidos geométricos. Como eu falei para vocês, os sólidos geométricos, você vê mais de uma face nele, tá certo? Mais de uma face. Pois bem, vamos lá na página 107, na questão 1. Vamos ver o que é que diz na questão 1. Marcela classificou as figuras abaixo e pintou de uma mesma cor as figuras que têm uma característica semelhante. Compare as figuras e tente descobrir o critério usado por Marcela, né? E no primeiro pontinho diz o seguinte: agora escreva qual critério você acha que Marcela usou para classificar os sólidos. Na figura 1, você vai botar o seguinte: ela classificou como as figuras arredondadas e figuras não arredondadas. Se você observar, ela pintou aquelas figuras que são arredondadas de verde, aquelas figuras planas, né, não arredondadas, ela pintou de azul. Nesse caso, ela classificou como figuras arredondadas e figuras não arredondadas, beleza? Na segunda questão, bote o dedinho na segunda questão. Observe as figuras geométricas representadas a seguir. Agora responda, observe essas figuras aí na questão 2 da página 107. O que as duas figuras têm de parecido? As duas figuras, olha a resposta aí para vocês na letra A da segunda questão. As duas figuras têm vértice não arredondadas, têm a mesma quantidade de face. As duas figuras, tá certo? O que é que ela tem de parecido? Elas têm vértices, elas não são arredondadas e têm a mesma quantidade de face. Na letra B diz o que elas têm de diferente? Todas as faces do cubo são iguais. E as do bloco retangular não são iguais. Olha aí a diferença. Tá vendo aí a diferença? As faces do cubo são iguais. Já do bloco não são iguais. Beleza? Coloque aí. Se você colocou, parabéns. Tá de parabéns. Se você não colocou dessa forma, vamos corrigir e entender. Tá? Vamos lá para a página 108. Eita, tia. Vamos ter que corrigir, meu amor. Vamos ver como foi que ficou a sua atividadezinha aí. Tá bom? Lá na página 108, dedinho lá na terceira questão, diz assim: leia, observe e responda. Alice comprou um chapéu para a festa do Dia das Bruxas. Um chapéu de bruxa lembra qual sólido geométrico? Se você colocou aí na letra A um cone, parabéns, acertou. João está pintando a casa. Um rolo para pintar parece lembrar qual sólido geométrico? Cilindro. Se você colocou um cilindro, parabéns. Na letra C, Amália abriu a caixa de pasta de dente. Essa caixa lembra qual sólido geométrico? Se você colocou um bloco retangular, está também de parabéns, acertou. Aí diz Claudete na letra D. Cláudio joga futebol. A bola de futebol lembra qual sólido geométrico? Se você colocou esfera, parabéns. A resposta da letra A, cone, letra B, cilindro, letra C, bloco, letra D, esfera. Se fez assim, parabéns. Lá na página 109, vamos lá para a página 109. Tá certo? Lá na quarta questão. Vamos ver o que é que diz na quarta questão? Pois bem, observe a embalagem de balas de goma que Kátia ganhou. Olha essa embalagem que Kátia ganhou. Essa embalagem lembra qual sólido geométrico?
Você colocou pirâmides? Parabéns, porque lembra uma pirâmide, tá certo? E na quinta questão, vamos colocar o dedinho na quinta questão. Joel e Isabel fizeram desenhos usando modelos de sólido geométrico. Aí ele diz assim: pintei parte do cubo com tinta e carimbei em uma folha de papel. Ela diz: eu fiz a mesma coisa com o cone. Vamos observar aí. O que é que diz na letra A da quinta questão? O desenho carimbado por Joel lembra qual figura geométrica plana? Se você colocou quadrado, acertou. Na letra B, e o desenho carimbado por Isabel lembra qual figura geométrica plana? Um círculo. Se você colocou um círculo, parabéns, que acertou. Beleza? Vamos lá, continuando. Na sexta questão, vamos ver o que você fez aí na sexta questão. Beleza? O que que diz na sexta? Observe abaixo a reprodução de uma obra de arte. Esse desenho aí é uma obra de arte. Aí embaixo você observa que tem São Paulo, aí tem os números 1, 3, 5, 8, 3, 1. De Tarsila do Amaral, 1924, óleo sobre tela, né, 67 centímetros por 80 centímetros, acervo Pinacoteca de São Paulo, em São Paulo. Aí diz aí, na letra A, leia a legenda da imagem e converse com seus colegas para responder quais informações a legenda traz sobre a obra de arte. O que é a legenda? Essa parte de baixo que eu acabei de ler. São Paulo, 1, 3, 5, 8, 3, 1, de Tarsila do Amaral. Isso aí é a legenda. Pediu para você ler. Há números presentes no quadro abaixo, né? Ou no quadro acima. Quais? Sim, a letra B, né? Você vai botar sim. Quais são os números? 1, 3, 5, 8. Ou você pode estar colocando tudo junto, tá? Na letra B. Na letra A, você vai colocar esses dados que a tia leu, né? O ano, a autora, o tamanho, em que acervo está, em qual cidade está. Todas essas informações aí na letra A. Você coloca aí, tá certo? Na letra B, é esses números. Se você fez assim, tá de parabéns. Se não fez, vamos corrigir. Beleza? Na letra C diz: cite algumas cores que a artista plástica utilizou. Quais foram as cores que você pôde observar? Azul, vermelho, verde, preto, amarelo, laranja. É isso? Se fez assim também, parabéns. Na letra D, ela empregou figuras geométricas que você já conhece. Quais? Sim, ela empregou figuras geométricas que você conhece. Ela empregou o retângulo, o quadrado, o triângulo e o círculo. Se você observar a obra de arte, tá desse jeito, não é? Pois muito bem. Se você fez assim, parabéns que acertou. Lá na página 111, tem a questão de número 7. Na página 111. Coloque o seu dedinho na questão 7. Diz o seguinte: procure em revista e jornais figuras que lembrem pirâmide, blocos retangular, esfera, cubo, recorte e cole as no quadro correspondente. Aí, nessa imagem da tia, na sétima questão, você pode procurar um quadrado que lembra um cubo, aí tem um tijolo, né, que lembra um bloco retangular, tem a bola que lembra a esfera, tem uma pirâmidezinha aí, né, um desenhozinho que lembra uma pirâmide. Aí você vai procurar imagens que lembram esses sólidos geométricos, beleza? Pois vamos lá, continuando, que não parou não. Vamos lá na página 112. O que é que vem dizendo na página 112 para nós? Vamos lá. Lá na página 112, você vai ver vista de frente, vista de lado e vista de cima, tá certo? Vista de frente, vista de lado e vista de cima. Tem uma leitura que diz aí assim: vamos analisar as duas situações a seguir. Situação 1. No passeio ao zoológico, Diego ficou encantado com os jabutis e tirou algumas fotos desse jabuti. Observe essas imagens
E como foi que ele tirou essa foto desse jabuti? Primeiro, jabuti, ele tirou de frente. Segundo, jabuti, ele tirou de lado. E a terceira imagem do jabuti, ele tirou de cima para baixo. Na segunda situação, nós observamos aí, Marta deu uma bicicleta de presente para os filhos, para Hélio e para Raquel. Vamos observar. Quem vê a bicicleta assim? Quem é que vê a bicicleta de cima para baixo? Raquel. Olha aí que é a mãe, né? Raquel. Ela, aliás, a Raquel é a filha, né? Ela vê a bicicleta de cima para baixo. Quem vê a bicicleta nessa segunda posição? Essa bicicleta está de frente. Quem vê ela de frente? Hélio. E quem vê ela de lado? Marta. Marta, que é a mãe de Hélio e de Raquel. Ela vê a bicicleta de lado. Aí na questão, na página 112. Belezinha? Se você colocou Raquel, Hélio e Marta, acertou. Lá na página 103, o que é que diz pra gente na página 103? Pedro colocou no chão uma caixa de sapatos e olhou para ela bem de cima. Observe. Depois Pedro desenhou a vista superior da caixa. Qual o desenho que Pedro fez? Cerque com a linha o desenho. Como foi que Pedro viu essa caixa aí? Isso, nesse exemplozinho aí. Se você desenhou esse exemplo aí de como Pedro viu a caixa, que ele viu ela assim, tá certo? Acertou. Como se ele estivesse vendo de cima para baixo. Tá, beleza? Na segunda questão, o que é que diz? Este é um edifício em que Gisele mora. Imagine como seria ver esse edifício de cima e faça um desenho que represente esta vista. Depois compare o seu desenho com os dos seus colegas. Você vai desenhar como foi que esse edifício foi visto por Gisele de cima para baixo. Aí na imagem do seu livro você vê ele de lado, de frente. Mostre aí no seu desenho, que é um desenho pessoal, beleza? E lá na página 114, questão 3, diz o seguinte: observe ao lado a fotografia de uma lata no chão deitada. Agora imagine que você colocou essa lata em pé e está olhando para ela, bem de cima. Desenhe a vista superior da lata. Como é que você ia ver essa lata? Como um círculo aí. Se você fez esse círculo, está de parabéns também. Continuando na página 114, né? Na quarta questão. Ligue cada objeto à sua vista superior. A tia colocou aí essa imagem, não ficou muito boa, mas dá de você observar aonde você vai ligar. A casinha que vai ligar para o teto, o ônibus que você vai ver a parte de cima, vai ligar para esse objeto que é em verde, que é a parte de cima do ônibus, né? O computador, você vai ver aí antes do teto da casa, que vai ligar. A mesa, você vai ligar lá para aquela parte de cima da mesa, como você está vendo aí na parte laranja. E o balde de tinta, você vai ver aí, né? Tinta não, é uma lata, né? Achocolatado. Você vai ver aí a parte superior da lata, que é esse círculo azul. Se você ligou, está de parabéns, tá certo? Lá na quinta questão, na página 115, diz para você observar o prédio, observe o prédio de sua escola e escolha uma vista de frente ou de lado para desenhar. Escreva o nome da sua escola e marque um X. Qual vista você desenhou? Você lembra como é a sua escola, né? Pois escolha se você quer desenhar ela de frente, de lado ou de cima para baixo. Beleza? E siga as orientações aí do livro na página 15. Tá certo? Ó, beijo pra vocês. Bons estudos. O vídeo ficou um pouco grande, mas a gente precisava fazer essa correção. Qualquer coisa, a tia tá por aqui. Qualquer dúvida, tia, eu não entendi, vamos lá que a tia está aqui para tirar as dúvidas de vocês, beleza? Tchau, tchau, tenham um bom dia e estou aqui.